cântico diz que primeiro nós precisamos nos vestir para depois a arca ocupar o templo. Não foi assim que nós cantamos? Venha, eu me regozijo por estar vestido, porque senão eu vou me encontrar sem regozijo, porque eu serei encontrado em falta. E Yeshua diz que procurou no meio dos convidados, encontrou aquele que não estava vestido com vestes nupciais, e ele o rejeitou profundamente. Então, primeiro nós precisamos estar vestidos, para que depois nós então possamos Adonai habitar em nós. O patriarca Jacó, lá no Gênesis capítulo 28, versículo 20, ele faz um voto a Adonai quando ele começa a empreender a sua viagem. Ele disse: se tu me deres vestes para pão para comer e vestes para vestir, eu te darei o dízimo de tudo. Não foi assim? O patriarca assegurou para ele e para sua descendência pão e vestes. Então, estar vestido é uma coisa muito importante. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não é verdade? O significado do nome Jetro, abundância, não consiste em riqueza, fartura material abundante, não consiste, nem ideias ou expressões mirabolantes, grandiosas demais para o homem, para que o homem chegue a realizá-las por si mesmo. Para que ele não chegue, Adonai vai travá-lo, para que ele não chegue a realizar aquilo que ele imagina com as suas ideias mirabolantes. Isaías, no capítulo 6, o Léo já leu, ele não tem ideias nenhumas mirabolantes. Ele não vai desnudar ninguém, ele vai anunciar coisas que vão acontecer 800 anos depois. Vamos lá, Isaías capítulo 6, que é a nossa Haftará. O profeta não está narrando nada para os seus dias. Isaías capítulo 6. Então, portanto, não era para ele nem para aquela geração, mas era para uma geração de 800 anos depois, que o Messias viria. Olha só, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Deixa-me chegar lá. Capítulo 6, versículo 1. Olha só. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno, assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele está tendo uma visão sobrenatural e grandiosa. Olha o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Olha o 7. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha, você imagina Isaías, homem da estirpe de Isaías, com um relacionamento com Adonai, que nós não chegamos nem na unha do dedo mindinho dele, e nem do pé. Olha o que ele tinha que ser tirado. Ele precisou ser tocado para que fosse tirado a sua imundícia. Ele estava profetizando e vendo algo para ele mesmo. Os homens e as mulheres dos últimos dias não gostam desta palavra. Não gostam de dizer que eles têm que confessar pecados e deixar que Adonai sare as suas enfermidades. Isaías não está se referindo a um sistema de crença que dá mais importância à razão que à revelação divina. É diferente dos nossos dias? Eu vou falar outra vez. Isaías não está se referindo a um sistema de crença que dá mais importância à razão que à revelação divina. Isaías está anunciando que o Messias virá
e terá as seguintes virtudes. Vamos lá, capítulo 9. Porque ali ele já enfrenta Acaz, no capítulo 7. Acaz estava desnudo, sem roupa, e não cobria também o povo, porque ele não conseguia crer. Só isso. Estava nu, pelado, Acaz. Olha o que Isaías vai fazer. É por isso que ele fica agitado, né? Por isso que ele fica agitado. Quando ele ouve o anúncio de que, aqui ó, de que Tebeel, ele leu o versículo 1 e 7. Peca, filho de Remalias, que é a parte B do versículo 1 do capítulo 7, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou o coração de Acaz. Ele estava despido, nu. Por isso que ficou agitado o seu coração. Ele estava despido e nu. Isaías, então, vai profetizar aqui que o Messias vem. No capítulo 9, ele vai dizer as virtudes do Messias. Olha aqui. No capítulo 9, olha o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre, porque o zelo do Eterno dos Exércitos fará isto. O profeta não dá importância ao que ele está vendo com seus olhos físicos. Jetro significa que nós falamos abundância, não foi? Mas a abundância prevista pela Torá. Não é a abundância que você e eu desejamos. É a abundância prevista para a Torá. É ter. Abundância é ter e reproduzir vida. Em grande quantidade, dar origem, procriar, perpetuar-se pelas gerações. Manter a continuidade da vida. Porque a violência vem desfazer a vida. Sem Torá, a vida é desfeita sobre a face da terra. A terra fica desnuda. Desnuda, essa é a expressão bíblica. Moisés ainda não entende a abundância como prevê a Torá. Pastora Sandra, o que é isso? Em Êxodo capítulo 18, você vem dizer uma coisa dessa. Moisés era um homem elevadíssimo, mas ele precisava de ajuda e considerava que precisava de ajuda. Ele vai ouvir o seu sogro aqui. Ele não é orgulhoso como nós somos. Ele não é atrevido como nós somos. Nós enfrentamos até os anjos para fazer a nossa vontade. Até os anjos. Moisés não. Moisés segue os hábitos tribais para manter a vida. Ele está achando que ele está fazendo melhor. Seu sogro vai ajudá-lo. Sim, ok, ele está fazendo direito. Sim, ok. Os hábitos tribais concorrem para o bom desenvolvimento e conservação dos animais e vegetais, não são? Os hábitos que nós mantemos de obedecer à lei e cumpri-la, vai manter a vida, o desenvolvimento dela, conservação dos animais e dos vegetais. Manter disciplina e ordem. Sim, isto também é abundância. Mas Adonai tem mais do que isto. Torá tem mais do que isto. Tem mais do que essa abundância que eu entendo e que você entende nos nossos dicionários. A primeira entrada que Moisés permite contra ele mesmo, vou repetir. Eu estou falando a palavra entrada, porque o Eterno me mandou falar entrada. A primeira entrada que Moisés permite contra ele mesmo se encontra no versículo 13 do Êxodo capítulo 18.
que seu sogro vai contribuir com ele, ajudando-o. Mas lembre que ele é o homem mais manso que existe. Ele é um homem que aceita ajuda, que ouve conselho, que é abundante em obediência e disciplina. Abundante. Mas ele vai por uma estrada, se ele continuar, se Jetro não se interpor ali e ajudar, ele vai continuar numa estrada contra ele mesmo, numa entrada. E assim, versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Ele senta-se para julgar. Segundo os hábitos tribais, o chefe da tribo é que vai arbitrar os conflitos entre os membros do clã e decide as questões litigiosas. Eu estou falando de hábitos tribais, de tradições das tribos, que vão agora conflitar com uma situação que Moisés não pode permanecer nela. Julgar conflitos, litígios entre os irmãos, arbitrar conflitos, julgar como árbitro, como juiz, controlar a regularidade de um jogo, é como arbitrar uma partida de futebol. Você já imaginou isso? Esse já não era mais o papel de Moisés. Adonai vai ajudá-lo de forma terrível. Por isso que quando a pessoa, eu ouço isso de vez em quando, as pessoas chegam aqui e dizem assim: você é chefe na casa. Eu não sou nada, eu sou uma serva de Adonai. Não me chama de chefe, que eu vou me aborrecer lá no meu íntimo. Mas às vezes eu vou ficar calada, porque você está fazendo uma chocarrice comigo. Porque eu não quero permanecer julgando questões, não quero de corriqueiras, de briga entre irmãos e dessas coisas, esses conflitos, essa desarmonia. Você vai saber por quê imediatamente. Moisés estava seguindo com o povo e as suas tradições. Ele senta para julgar. Tradição é uma transmissão de doutrinas, de lendas, de costumes durante os longos espaços de tempo. Tradição é uma que provoca nudez. É uma das coisas que provoca nudez. Em espaços de tempo, especialmente pela palavra. É uma mímica. É uma reprodução maquinal de gestos e atitudes, onde o aspecto exterior do corpo geralmente é muito valorizado. Mas você continua nu. Mas ela valoriza o aspecto exterior do corpo. É mais fácil. Você buscar uma roupagem espiritual que você acabou de cantar é muito mais difícil. Fazendo assim, Moisés apenas cobria o povo com o vestuário habitual. Ele precisava cobrir o povo com vestuário espiritual. Um vestuário próprio de alguma profissão. Você já viu como o médico se veste? Ele dava vestuário, fornecia roupas comuns ou adornadas, como aquela belíssima capa babilônica que Acã desejou, uma vestimenta condenada, diz a Bíblia. Ele estava vestindo o povo, mas com vestes comuns. A veste, e às vezes o povo quer uma veste de médico, às vezes quer uma veste de juiz, às vezes quer uma veste de advogado, quer uma veste simples. O povo quer aquilo que ele deseja em seu próprio coração. Moisés, então, você conhece dessa veste condenada. Vestindo assim, ele trouxe a Acã enorme derrota para Israel. Vamos lá ver. Josué, capítulo 7. Vestindo assim Acã, ele traz enorme, não foi Moisés que vestiu Acã, por favor, vestimenta belíssima,
de uma capa babilônia foi Acã que desejou. Não foi Moisés que deu. Moisés estava ali vestindo o povo, levando o tempo dele, quando o povo não se vem despir da sua velha vida, igual a cobra, deixar aquela casca para trás e buscar uma nova vestimenta. O povo não estava assim diante de Moisés. Por isso que Jetro vai intervir para livrar Moisés. Então você verá aqui no capítulo 7, no capítulo 6 primeiro, o versículo 17. Porém, a cidade de Jericó será condenada. Ela, é de Jericó? Será condenada, exatamente. Ela e tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente ao aviso, guardai-vos das coisas condenadas. Guardai-vos de desejar uma preciosa vestimenta babilônica. Guardai-vos. Ela é condenada, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis dela coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas. Por quê? Condenado por quê? Reprovado por Adonai, rejeitado. Esta veste é incapaz de cobrir a nudez humana. Esta veste é incapaz de cobrir a nudez humana. É isso, por isso que ela é reprovada. Cobrir a sua nudez. Você está na Parashá Itro, abundância. Abundância. Olha o capítulo 7, versículo 18. Vamos começar ali. Fazendo chegar à casa de Zabdi, agora Josué, para descobrir quem é que havia escondido e roubado a capa babilônica e colocar todo Israel em risco. Fez chegar a tribo de Judá. Não, a tribo de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dai, eu peço-te glória ao eterno Elohim de Israel, e faze confissão perante ele, que você tomou uma roupa que não devia, uma roupa condenada. Uma roupa condenada. Você vai ver Yeshua falando dessa abundância. Você vai ver. Então disse, declara-me agora o que fizestes. Não ocultes. Respondeu Acã, Josué: verdadeiramente pequei contra o eterno Elohim de Israel. Eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo da capa. Colocou toda a nação em perigo. Porque a reação de Yeshua quanto a julgar o povo? Ele diz: eu não sou juiz, não fui constituído juiz para ficar julgando esses conflitos, essas pequenas causas que você tem que arrancar a roupa que você mantém, para vestir uma roupa espiritual, para que você não seja nu, não seja encontrado nu. Vamos ler Lucas, capítulo 12. Você vai entender por quê. Porque que Jetro vai a Moisés auxiliar Moisés. Você vai ver. Olha só. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 23. Por causa do fenômeno que se produz entre corpos postos em contato, é que dá origem a novas substâncias. Vou repetir.
por causa do fenômeno que se produz entre corpos, postos em contato, é que dá origem à nova substância. A nova substância que vai dar origem aqui é a ganância, é a infidelidade, é a corrupção. No nosso caso, nova substância aqui é a cobiça. O comportamento de um ser vivo manifestado em presença de outro estímulo, cobiça. Olha só, o comportamento de um ser vivo manifestado em presença de outro estímulo. Que estímulo? Cobiça. Vamos ver aqui, Yeshua fala. Alguém dentre a multidão, 12, 13, né? Eu estou em Mateus, por isso que eu não estou achando, Léo. Lucas capítulo 12, deixe-me chegar lá. Lucas 12, versículo 13. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Olha a pergunta qual é. Olha, alguém entre a multidão lhe diz: Rabi, dize a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Ele estava ali em litígio com o irmão por causa de dinheiro, cobiça. Olha o versículo 14, ele diz: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ele diz: Adonai me deu uma vida muito mais elevada de fé, ajustada com ele, do que ficar com pequenas questões de conflitos corriqueiros entre os homens. Olha o versículo 14. Quem me colocou como nomeou juiz ou árbitro sobre vós? E Yeshua rejeita cobrir o povo com o vestuário habitual, proveniente dos meios tradicionais de seu povo. Pois as reações do povo são diversas. Eles querem vestes comuns, eles querem vestes suntuosas, eles querem tudo, menos fazer a vontade de Adonai. Eu decido conforme a minha vontade. Quando eu vou me colocar diante da oração, eu estou com tudo decidido, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Você só vai comunicar a Adonai, porque o rei aqui tomou as posições que queria. Ele disse que, Tiago fala que isso é arrogância. É arrogância por causa das reações diversas. Olha o versículo 15, ele diz: vede, guardai-vos de quê? Da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jetro, itro, abundância. Que ele possui, ele está na paraxá, itro, abundância. E fazendo um discurso contra a avareza. Quem é no meio de nós que nunca foi avarento? Você estará mentindo para você mesmo. Mas é uma prática que precisa arrancar essa roupa que você está vestindo. E deixar a Adonai te vestir. Olha só, então ele arrazoava o campo do homem. Aonde que eu estou? 16. E propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros muito maiores, que eu terei abundância. Muita abundância. E ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Sou eu e eu e eu. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou construir uma casa, eu vou fazer, eu vou para a Europa, eu vou voltar da Europa. A Adonai te chama de arrogante. Se você não perguntou nada a ele. Antes de você comprar a passagem imaginária para a Europa, você tem que conversar com ele, ou mesmo viajar aqui no Brasil para o Quênia brasileiro. E a pedra pode cair. E aí?
Você vai culpar quem depois? Se você estava dentro de uma lancha que se chama Jesus. E aí? Alguém que estava naquela lancha perguntou se podia ir? É ou não é arrogância? Ou quando você se coloca em casa escondido por causa do Covid? Quem é que te escondeu? Você não vai aprender a conviver com isso, não? Não vai acabar, não. Você trate de trabalhar para o eterno. Regaçar as suas mangas. Trate de trabalhar para o que os médicos estão trabalhando, os enfermeiros estão trabalhando, você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, vamos continuar aqui. Então, direi a meu ser. Ele vai usar a palavra alma aqui na minha tradução. E Yeshua usa ser. Tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Elohim lhe disse, louco, esta noite te pedirão o teu ser. De quem será? Porque você não sabe nem de quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Adonai. Então você já entendeu que Yeshua estava ensinando a Parashá Yitro. Ele estava ensinando a Parashá Yitro. Yeshua usa na narrativa da parábola 5 vezes ser no lugar de alma. O número 5 é completo quanto ao tempo para trabalhar o interior do homem. O número 5 é completo para trabalhar o interior do homem. No primeiro ano você planta uma árvore, não come do seu fruto, no segundo, no terceiro, no quarto oferece a Adonai, no quinto você vai usufruir dele. Isso é Torá, capítulo 19 de Levítico. Nós plantamos, colocamos adubo artificial, você vai plantar árvore hoje. Adubo artificial na planta, faz ela crescer e imediatamente começa a comer os frutos. Você não tem Torá e nem conhece Torá. Você não deixou Torá trabalhar o seu coração para te fazer um novo homem e uma nova mulher vestidos para Adonai. Aí Yeshua vai continuar, olha aqui, ó. Disse Yeshua aos seus discípulos, portanto eu vos digo, olha que coisa linda, meu filho. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre os que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Mas a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Moisés, no passado, já havia sido malogrado por ele mesmo. Sua reação contra a injustiça foi frustrada. Ele não vingou ali. Vingança que eu estou falando não é vingar de matar, não, ele não vingou com os seus projetos, graças a Deus, você sabe disso. Quando ele se colocou como juiz, ele já tinha sido malogrado por ele mesmo uma vez. Ao corrigir 2 hebreus que se degladiam num combate desleal. Êxodo capítulo 2, vamos lá? Moisés já sabia disso, já tinha vivido isso. Mas Adonai é muito maravilhoso conosco, né? Ele não nos deixa no engano. Ele envia Jétro no momento espetacular de Israel. Moisés extremamente feliz das vitórias que tinha dado a Israel. Mas ainda haviam coisas em Moisés para consertar. Você que não chega nem aproxima nem da sombra de Moisés, e eu também. Nós não nos deixamos corrigir e nem queremos ser corrigidos e disciplinados para termos vida e vida em abundância. Não. Olha o capítulo 2 do Êxodo, para você ver aqui, o versículo 11 a 14. Naquele dia, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu um egípcio e feriu um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte
e viu dois hebreus que conflitavam-se grandemente. Perguntou ao culpado: por que feres ao teu próximo? Ele estava aqui trabalhando como juiz. Agora ele vai se assemelhar a Yeshua, ali em Êxodo capítulo 18, quando Jetro vai auxiliá-lo. Olha o que estás fazendo. O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Moisés frustra-se ao agir como homem, chefe e juiz. Adonai permite o revés para ensinar a Moisés não seguir a tradição nem do Egito e nem do seu povo. Não seguir a tradição nem do Egito, onde ele foi criado 40 anos com a filha de Faraó. E nem a tradição dos seus pais, os hebreus. Todo aquele ou aquela que segue vestindo o povo exteriormente, com roupagem de homem, de chefe, de roupa civil, terno e gravata, que eu acho que é a roupa civil, de juiz de toga, traje antigo romano, que os juízes vestem até os nossos dias. Trajes romanos, que é uma espécie de manto de lã ou de linho que usavam trançado sobre o corpo, elegantemente vestidos, mas nus perante Adonai. Vestimenta ampla usada pelos juízes e advogados ou promotores nos tribunais, ou uso que os formandos fazem quando conseguem se formar em alguma coisa. Muitos e muitos arvoraram-se em vestir toga. A tendência é que a pessoa irá desaparecer prematuramente. Porque para Adonai ela está nua, vestida para os homens, mas nua perante Adonai. O conselho à comunidade de Laodiceia, vai lá comigo no Apocalipse. O conselho à comunidade de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, é muito pesado. É bem pesado. Olha o versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Elohim. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não te és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca, porque você se encontra pelado. Dizes: rico eu sou, eu tenho muitos celeiros e muitos bens e muita coisa. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes nupciais espirituais, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Só vai entrar se você tiver vestido. Você cantou ali, regozijando-se em estar vestido, para que Adonai possa entrar, para que ele possa entrar. Voltemos à Torá. Êxodo capítulo 18, versículo 14. Jetro reage numa reação
pelo sopro do Espírito impor, e vai interceptar a ação com um conselho reconhecido. Está na Torá. Não precisa falar mais nada. É a boca da Torá. Esse episódio, pastora, ele demonstra a palavra do Eterno pela boca de Yitro, de Jetro, para Moshe, o Eterno trazendo a ele uma lição que ele deveria ter aprendido no momento da morte do egípcio. No momento da morte do egípcio, em que o Eterno fala por meio do hebreu, dizendo: quem te pôs por juiz entre nós, deveria ter sido para Moshe a lição de que ele não era juiz. Não havia tempo para ele para ser juiz. No entanto, era Moshe ele não poderia perder esse tempo. Exato. De ficar julgando questões e era conflitantes entre o povo. Exato. E pela boca dos comentaristas, era Moshe o homem mais humilde que o pó. Veja bem, então, o Eterno tendo que 40 anos depois relembrar uma lição que já deveria ter sido aprendida quando ele estava ainda em Mitzraim, no Egito. Imagine nós hoje, com essa cerviz dura que somos. O Eterno a todo tempo vem nos mostrar os erros do presente, vem mostrar os erros que nós carregamos do passado, né? Vestes erradas, e nós não nos atentamos, né? Ou continuamos ainda assim, de forma irônica, nos negando. Irônica, ótima palavra que você falou. Nos negando. Irônica. A nos humilharmos, né? Frente à Torá, para retornar, para andarmos em conjunto. E a Paraxá, ela traz outra lição nesse contexto, numa Paraxá onde o Eterno põe as 10 palavras para nós, talvez a mais importante do livro de Shemot, ela tem o nome não de Moshe, tem o nome de Yitro, de Jetro, né? Para mostrar que dentro dos Bnei Israel, dentro dos filhos de Israel, por vezes, é necessário que um goim, ou seja, um estrangeiro, venha trazer a nós um ato de justiça, porque o próprio filho precisa, por vezes, ouvir do enxerto uma palavra de correção. Isso é para nós motivo de vergonha. Nós precisamos retornar da nossa altivez, nos humilharmos e entender o que o Eterno tem trazido para casa a cada semana, a cada Shabat, uma lição diferente, e nós estamos com os ouvidos fechados para essas lições. É verdade, isso aí. Olha o que Jetro fala no versículo 14. Olha só. Vendo o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Por que o povo está postado? Em outra tradução, todo o povo postado contra ti, de manhã até a noite. Por que é contra Moisés? Por que o povo está postado contra Moisés? É a segunda entrada e intervenção de Adonai agora para livrar Moisés. O segundo acesso que Moisés permite o povo jogar contra ele. Moisés permite o povo jogar contra ele. Olha só, eles vêm para Moisés julgar conflitos, decidir questões litigiosas, porém eles continuam ocupando seus postos, de dominarem as suas próprias vidas. Lugar em que a pessoa ocupa, qualquer lugar ocupado por um corpo, um cargo, uma função, uma graduação. São graduados em seus cargos particulares de mandarem em eles mesmos. Eles vão a Moisés para poder julgar a briga entre eu e Cléo, que nós duas podemos resolver as nossas questões. Eles vão a Moisés, mas eles continuam na mesma posição, ocupando o cargo interior, postados contra ti, Moisés. Postados contra ti, de manhã até a noite. Contra ti. Dirigindo suas próprias vidas com as respectivas vantagens. É isso que o povo faz. Por que estão dirigindo as suas próprias vidas? Porque vão tirar vantagem. Adonai conhece o homem e seu coração, por causa das vantagens que o homem busca. Isto é, organizar expedição dos tempos coloniais,
cujo objetivo é apressar o povo para a descoberta das minas de ouro, cobiça. Eles querem acelerar o povo, estão ali diante de Moisés, porque querem acelerar a andança para procurar minas de ouro. Voltaram ao Brasil colônia. Quando deixam o estado do Espírito Santo e vão para as Minas Gerais, para poder viver do ouro de Minas Gerais e enviá-lo para Portugal, pagando impostos. Até que Dom Pedro dá o grito. Mas eles continuam ganhando, ganhando e ganhando e vão para as minas de ouro. É isso aí. Eles que governam a si mesmos. Não permitem que o sopro sagrado venha intervir ou interferir em suas vidas para vestir o seu interior. Não permitem. Não permitem. Não desejam ajustar-se ao padrão de Torá. Não desejam. A chave não entra na fechadura dos seus corações, porque não admitem adotar posturas espirituais. Não admitem. Nós poderíamos encarar essa intervenção de Jetro sobre Moisés como uma intervenção para que Moisés tivesse a sua arbitragem direcionada à causa pública e não às causas pessoais. Sim. Porque nós vamos ver que a Parashá Mishpatim, que é a próxima que vem, ela fala do juízo comunal. E ela vai continuar com a roupa que tem que cobrir a pele. Mas eu estou dizendo assim, no sentido não, de eu estou falando, ela vai continuar com o apelo que você e eu precisamos vestir uma roupa que cobre essa pele aqui, ó. Mas está falando de uma roupa espiritual e não física. A intervenção de Jetro aqui, ela visa prevenir Moisés de se retardar nas causas pequenas individuais. Sim. Para tratar as causas públicas com benefício para a humanidade. A Torá precisaria chegar à humanidade. Léo, eu quero só te falar uma coisa. O nosso diretor do presídio disse assim, pastora, você não precisa vir aqui. Para quê? Eu não sou professora de música, não sei nada, não sou professora de nada ali. Mas eu vou ali. Eu disse para ele, eu virei todos os dias. Porque é uma tarefa que eu preciso ajudá-los espiritualmente, é prazer meu estar ali, colaborando com o indefeso e o vulnerável. Indefeso que eles não são, não, mas vulneráveis, oprimidos. É porque eu me lembrei quando a senhora fala sobre essa questão, Moisés não sairia do lugar se ele ficasse julgando causa por eles causa. De manhã até à noite com os casos deles. Porque o mandamento era para todos. Mishpatim vai falar que é a ordem que o povo deve dominar sobre si para julgar as causas que ocorrem entre eles. E aí eu lembro que quando Arão enluta-se e não leva o sacrifício, Moisés tenta arbitrar contra Arão naquela questão da morte dos dois filhos, Nadab e Abiú. E quando Arão responde, Moisés se cala. O silêncio de Moisés é porque ele não poderia mais interpelar numa causa, por mais que fosse o sumo que sacerdote. Ela era familiar. Não, a causa da nação mais. Era mais importante. Exatamente. Temos que inaugurar o tabernáculo. Nós estamos exatamente, não podemos intervir porque a questão é familiar. Nós estamos vivendo exatamente isso. Não podemos ajudar em nada porque a questão é familiar. Certinho. Eles põem entraves para Moisés, dificultam os movimentos da entrada do corpo para servir a Adonai. Ouviu? Eles põem entraves para que o corpo, a massa de pessoas, sirvam a Adonai de todo o coração, despindo-se de uma roupagem exterior, humana, para poder servir ao Eterno. Eles mesmos decidem suas próprias vidas, ocupando o cargo de administrador de si mesmo, são administradores da iniquidade. Quando você só vive para administrar a você mesmo e não deixa Adonai te administrar, você se torna administrador da iniquidade, dizia Yeshua Mashiach. O rabino que você diz amar. Colocam obstáculos impedindo a oposição ao exercício do direito de justiça.
para eles mesmos. Eles são obstáculos para eles mesmos. Porém, saiba que não depende da sua escolha de vestir-se espiritualmente ou permanecer nu, mas o bem será feito a Israel. O bem será feito a Israel, ouça, o bem será feito a Israel. Israel que eu estou falando é o Israel espalhado pela face da terra. O bem será feito. Permanecer nu ou vestido depende de você. Eu estou falando de uma vestimenta espiritual. Depois, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Meu tempo está quase acabando. Eu acho que eu vou ter que acabar à tarde mesmo, que eu tenho que falar sobre a pele. Por quê? Quando eu fui aos Estados Unidos, Maria Célia está ali, Ritona está aqui. Eu fui 5 vezes seguidinha aos Estados Unidos. Quando os conflitos lá começaram a ser enormes demais, eu não voltei mais. Conflitos entre pessoas. Adonai não me deixou voltar. Bendito seja Hashem. Bendito seja Hashem. Mas uma coisa ele fez antes, no segundo ou terceiro ano que eu lá cheguei, segundo ano, que eu lá cheguei, ele me faz ver a palavra Dakota. Os índios Sioux, que habitam a Dakota do Norte, habitavam a Dakota do Norte, Dakota do Sul, hoje, nos Estados Unidos. Então, o que Adonai estava me falando? Uma prática de tradição indígena Sioux, uma prática dolorosíssima, de tradição dos Sioux, dolorosíssima. Vou mostrar para vocês a sinopse do filme. Vai lá para mim. A sinopse do filme, e vocês vão ver a prática deles. Um homem chamado Cavalo. John Morgan, um aristocrata inglês, de modos refinados, faz parte de uma expedição em Dakota em 1821. Quando é capturado pela tribo dos Mãos Amarelas, índios da nação Sioux, é inicialmente escravizado e tratado como animal de carga pelos guerreiros. Depois é colocado para trabalhar com as mulheres da tribo em seus afazeres domésticos. Com o tempo, ele aprende a respeitar a cultura nativa, a tradição dos nativos da terra. Do mesmo tempo que seus captores o aceitam como um dos seus, Morgan chega a matar 2 índios das tribos rivais. Ele vai escalpelar, vai arrancar toda a pele, porque Adonai está mandando cobrir a pele, com roupa espiritual. De tarde nós vamos acabar de ver. E com isso consegue receber o almejado status de guerreiro, passando a ser chamado de horse, cavalo, pelos outros. Interessante que quando eu estive em Israel, certa vez, um rabino disse para mim: Sandra, eu quero te falar uma coisa. A tradição é como um cavalo que tem muita força para também te destruir. Olha aí. Deseja casar-se com uma índia, mas para isso deve passar por todo o doloroso ritual imposto pelas tradições da tribo. Olha lá. Olha o ritual. Está vendo aquele homem ali? Aqui foi enfiado sobre a pele dele. Não está vendo muito, não está dando para ver muito bem. Foi colocado aqui no peito, enfiado aqui uma estaca, que eles colocam um pedaço de afiado de madeira e vai suspendê-los por uma corda. Passa outra. Aqui são os índios. A dança do sol era um dos mais importantes rituais praticados pelos povos Sioux. Nessa cerimônia havia um processo de autoflagelação, em que os participantes cravavam estacas pontiagudas na pele, que ficavam presas a um poste de madeira através de uma tira de couro. Depois disso, ficavam várias horas do dia, dançando em torno deste poste, até que a pele se desprendesse da estaca.
Olha o sofrimento. Olha o sofrimento. Nesse momento, o ritual alcançava seu ponto máximo com contato com os seres do mundo espiritual. Olha que doloroso seguir um negócio desse. Você vai flagelar a sua própria pele, que cobre o seu corpo, que é importantíssima para você. Seguir, era isso que Adonai estava falando com Moisés. Moisés, não segue, ele abre mão de seguir as tradições dos egípcios, tradições de, mais ou menos deve ser nesse nível, e nem dos seus pais, para que ele pudesse estar à frente do seu povo e prosseguir, vestindo o povo com roupagens espirituais. A história dos Sioux, com o contato com os colonizadores espanhóis, os Sioux passaram a utilizar cavalos nas atividades de guerra, caça e transporte. Eram os mais agressivos na sua resistência contra os intentos de extermínios perpetrados pelos povos brancos. E tinham cerimônias que incluíam rituais de tortura, como prova de bravura. Num desses rituais, mostrado no filme, Um Homem Chamado Cavalo, de 1970, o índio tinha a pele atravessada por pinos de madeira, presos às cordas, que eram estendidas para erguer o corpo, até gerar dilacerações. Depois do processo de independência, os conflitos com os colonizadores aumentaram significativamente. E os Sioux resistiram aos brancos até 1890, quando foram derrotados. Atualmente, os remanescentes, os poucos índios que puderam sobreviver ao extermínio étnico levado a cabo pelo povo invasor, vivem em reservas nos estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Olha lá, os dois, lá em cima, na divisa com o Canadá, estão Dakota do Norte e Dakota do Sul. O que Adonai estava falando comigo naquela época? Ele estava falando que como os brasileiros despiam os seus irmãos. Eu me lembro que Zé Antônio disse assim para mim, os brasileiros chegam aqui em grande revoada. Os brasileiros que já estavam há anos lá, que tinham casa própria, tudo, eles pegavam 10, 20, 30 e colocavam todos numa casa só para morar. E eles iam trabalhar, pagavam aluguéis a eles. E o Espírito falou, eles estão despindo os seus próprios irmãos, usando os seus próprios irmãos, dilacerando a pele dos seus próprios irmãos. Era isso que a Adonai estava falando comigo. Eu visualizei a palavra Dakota. Orando pelo telefone, foi, não foi, Maria Célia? Ela lembra bem, Ritona, orando comigo, e eu me lembrei muito bem quando o Rabino disse, cuidado, eu não estou falando só de tradição, não, olha como é que os brasileiros despiram ali os outros irmãos brasileiros. Olha Neemias capítulo 5, como os irmãos despiram os outros irmãos, arrendando as terras deles e deixando sem comer e sem beber. Neemias pula dessa altura, em época de retorno para a restauração de Jerusalém. Cuidado, cuidado. Veja como você está despindo o seu irmão, colocando-o nu. Cuidado, se você mesmo não se encontra nu e precisa ser vestido com roupagens espirituais. Na parte da tarde, eu quero mostrar a vocês, continuar falando sobre a nudez, porque ela se encontra na nossa paraxá. A paraxá avisa que não se apresente diante do altar, nu. Na hora que você for subir as escadas para ministrar diante do altar e mostrar a sua nudez. Cuidado, é isso que a paraxá diz, no último versículo da paraxá, que é no capítulo 20, versículo 26. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez, se você não estiver vestido com roupagens espirituais. À tarde nós vamos terminar, em nome de Yeshua.